Em meio à assinatura de tratados com a Alemanha, Lula deixa claro que não vai desistir do acordo entre Mercosul e União Europeia. E você vai ver também. Combo do INSS passa de 267 bilhões de reais neste ano e supera a total de 2022. Venezuela aprova, com 95% dos votos, a criação de um estado em território da Guiana rico em petróleo. Exército israelense expande as operações militares contra o grupo extremista Hamas por toda a faixa de Gaza. E ainda, já ouviu falar no grupo de alpinistas Picos da Esperança? São homens e mulheres sobreviventes do câncer que se arriscam aos mais variados desafios. Agora eles se preparam para alcançar o topo de um vulcão no México. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira? Os eleitores da Venezuela aprovaram neste domingo, com 95,93% dos votos, as 5 questões feitas pelo governo que dão suporte ao presidente Nicolás Maduro para a criação de um novo estado na região de Essequibo, na Guiana. Deste modo, os venezuelanos rejeitaram a jurisdição da Corte Internacional de Justiça sobre a disputa territorial entre os países. Autoridades eleitorais da Venezuela informaram na noite de domingo que mais de 95% dos eleitores apoiaram a criação de uma província venezuelana na zona rica em petróleo que o país reivindica da vizinha Guiana. O Conselho Nacional Eleitoral reportou que mais de 10 milhões de venezuelanos, de uma população eleitoral de 20 milhões, participaram da consulta não vinculante. A Venezuela mantém uma reivindicação centenária pelo território de 160 mil quilômetros quadrados, rico em recursos naturais e administrado pela Guiana. Nós estamos resolvendo pela via constitucional, pacífica e democrática uma desapropriação imperial de 150 anos. O referendo foi composto de 5 perguntas que incluíram a rejeição à sentença de 1899 e a jurisdição da Corte Internacional de Justiça, que vai decidir sobre a soberania, além do apoio ao Acordo de Genebra de 1966. Também foi abordada a utilização do mar ainda por ser delimitada. Essas 4 perguntas receberam igualmente o apoio de mais de 95% da população. Quero assegurar aos guianenses que não há nada a temer durante as próximas horas, dias e meses. Claro, nossa vigilância vai se intensificar, mas estamos trabalhando 24 horas por dia para garantir que nossas fronteiras permaneçam intactas e que o povo e o nosso país permaneçam a salvo. A consulta não foi sobre a autodeterminação em si, já que os 125 mil habitantes do Essequibo não votaram no referendo. Além disso, o resultado não tem consequências concretas a curto prazo, mas a Venezuela busca reforçar a reivindicação. O governo já negou que a iniciativa seja uma desculpa para invadir e anexar à força a região. A Venezuela argumenta que o rio Essequibo é a fronteira natural, como foi em 1777, quando era a capitania-geral do Império Espanhol. Bom, em meio ao aumento da tensão entre Venezuela e Guiana, o setor de inteligência da Polícia Federal acompanha a situação da fronteira brasileira. Neste final de semana, durante uma conversa com a imprensa na COP28 em Dubai, o presidente Lula falou sobre o referendo. Ele disse que espera que a humanidade tenha medo de guerra. Eu acho que só tem uma coisa que o mundo não está precisando. Só tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora, é de confusão. Se tem uma coisa que nós precisamos para crescer e para melhorar a vida do nosso povo, é a gente baixar o facho, trabalhar com muita disposição de melhorar a vida do povo e não ficar pensando em briga, não ficar inventando história. Então eu espero que o bom senso prevaleça. Do lado da Venezuela e do lado da Colômbia e do lado da Guiana. A humanidade deveria ter medo de guerra. A humanidade. Porque só faz guerra quando falta o bom senso. Quando o poder da palavra se exauriu por fragilidade dos conversadores. E eu acredito muito nisso.
vale mais a pena uma conversa do que uma guerra. Para a gente entender, então, o que significa, ou melhor, o que esse aumento de tensão entre países que fazem fronteira com o Brasil pode vir a significar, é sobre esse tema que a gente conversa hoje. Convido para o bate-papo o analista de política internacional Vladimir Feijó. Vladimir, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Boa tarde, Dani. Muito obrigado por me receber. Bom, primeiro nos conte, Vladimir, o que significa esse referendo feito nesse domingo? Entendemos que a população concorda, então, com a anexação e isso dá força, então, para Nicolás Maduro para que ele inicie qualquer tipo de movimento para essa tomada de território? Tirando a possibilidade desse referendo ser uma eleição antecipada, ou pelo menos uma mobilização da população a apoiar o governo e não a oposição na eleição parlamentar e presidencial que vai acontecer ano que vem, a gente tem 5 perguntas, 4 delas sobre a reafirmação do que o governo Maduro tem feito no ambiente internacional, não só junto à Corte Internacional de Justiça, mas também outros fóruns, e uma 5ª pergunta diz respeito à possibilidade de expansão do território da Venezuela, que como o Brasil é uma federação e que prevê que são parte do Estado venezuelano, ou o Estado venezuelano é a consequência do somatório dos territórios dos estados. Como essa região hoje está sobre a Guiana e não é um Estado venezuelano, caso haja decisão futura em favor da Venezuela, é preciso desse apoio da população de receber essa região como parte do Estado da Venezuela. Mas não podemos deixar de considerar a possibilidade, sim, de convocação de apoio popular para mobilização de guerra, o que eu não acho que vai acontecer. Bom, e caso, é difícil, mas caso Venezuela e Guiana se enfrentem em um conflito territorial por petróleo, eu gostaria então que o senhor avaliasse para a gente a possibilidade de outros países entrarem para defender o que aparentemente não teria, o país que não teria a menor condição de se defender sozinho. Eu imagino que sim, em especial os Estados Unidos, é sede de uma grande empresa internacional, a Exxon, que tem contratos firmados com a Guiana de exploração de petróleo no litoral, e certamente os Estados Unidos, que está também em negociação com a Venezuela para aumentar a oferta de petróleo no mundo, para compensar a redução da Arábia Saudita, tem interesse de manter essa exploração e certamente lutaria em favor dos interesses e lucros da empresa americana. E, Vladimir, o Exército Brasileiro aumentou o efetivo do pelotão especial de fronteira de Pacaraima, em Roraima. E há relatos de monitoramento da inteligência artificial da Polícia Federal e esses relatos eles podem vir a embasar eventuais decisões do presidente Lula. Que tipo de decisões seriam essas? Exato, essa região é distante da zona de conflito, porém é por ela que passa a rodovia 10 da Venezuela e se transforma em BR-174 no Brasil, que seria a linha terrestre de transporte mais fácil entre a Venezuela e a Guiana. Então teria que passar pelo território brasileiro ou com autorização brasileira ou declarando guerra ao Brasil, que eu não acho que vai acontecer, porém é uma zona também onde há possibilidade de migração de pessoal de inteligência, e que, portanto, violaria a nossa soberania. Um terceiro elemento a chamar a atenção é o que aconteceu em 2018, um influxo muito grande de venezuelanos fugindo do país, aquela época por crise econômica, e se tiver um conflito, pode ser pessoas fugindo de serem convocados para a guerra, não desejando, e que inundariam, por assim dizer, o território brasileiro. Portanto, tanto o Exército quanto a Polícia Federal têm responsabilidade de defender a fronteira, o fluxo militar, mas também o fluxo regular de pessoas. Tá certo, nós conversamos com o analista de política internacional, Vladimir Feijó. Vladimir, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho. Até mais para você também. Bom, e mudando de assunto, os economistas do mercado financeiro elevaram as estimativas de inflação para esse ano e também para 2024. A informação consta no relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Para este ano, a projeção para o IPCA, a inflação oficial do Brasil, subiu de 4,53% para 4,54%. Mas mesmo com a alta, a estimativa para o aumento dos preços de bens e serviços de 2023 continuou abaixo do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional.
A meta central de inflação é de 3,25% neste ano e será considerada formalmente cumprida se o índice oscilar entre 1,75% e 4,75%. Se a projeção do mercado financeiro se confirmar, deve ser interrompida uma sequência de 2 anos de descumprimento da meta. Em 2021, o IPCA somou 10,06% e em 2022 ele chegou a 5,79%. Para 2024, a estimativa para o aumento dos preços avançou de 3,91% para 3,92% na última semana. No próximo ano, a meta de inflação é de 3% e deve ser considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%. Sobre o percentual do Produto Interno Bruto, o PIB de 2023, o mercado financeiro manteve a projeção de crescimento em 2,84%. Já para o ano que vem, 2024, a previsão de avanço da economia permaneceu inalterada, em 1,5%. E para a taxa básica de juros da economia brasileira, os analistas mantiveram as estimativas para o final deste ano de 2024. Atualmente, a taxa Selic está em 12,25% ao ano, após 3 reduções seguidas promovidas pelo Banco Central. Para o fim de 2023, o mercado financeiro manteve a projeção para a taxa Selic em 11,75% ao ano. E para o fechamento de 2024, a projeção ficou estável em 9,25% ao ano. Nos primeiros 10 meses deste ano, os gastos da Previdência Social já superaram o total do ano passado. Um dos motivos foi o aumento do número de benefícios do INSS. De janeiro a outubro deste ano, a conta entre a arrecadação e os gastos do Instituto Nacional do Seguro Social acumula gastos de 267 bilhões e meio de reais. Já no ano passado inteiro, o rombo foi de 261 bilhões e 200 milhões de reais. As informações se referem ao regime geral de previdência social, sistema voltado aos trabalhadores do setor privado, e constam do Boletim Estatístico da Previdência Social. Segundo o Tesouro Nacional, a alta nos custos do INSS é explicada principalmente pela elevação de 32 bilhões e 200 milhões de reais em benefícios previdenciários, com o crescimento do número de beneficiários do sistema de dezembro de 2022 a setembro de 2023. O número de benefícios destinados a aposentadorias, pensões e demais auxílios passou de 39 milhões. Outro fator que colaborou com o aumento das despesas foi o impacto do aumento real de 1,4% do salário mínimo em 2023. O número de pessoas com 65 anos ou mais tem aumentado nos últimos anos e a tendência é continuar crescendo, segundo um estudo do IBGE. Ainda conforme o levantamento, o número de pessoas que recebem até um salário mínimo é de 26 milhões e os que ganham acima do piso nacional somam quase 13 milhões de pessoas. E veja a seguir, exército israelense expande as operações militares contra o grupo extremista Hamas por toda a faixa de Gaza. E ainda, alpinistas sobreviventes do câncer se preparam para alcançar o topo de um vulcão no México. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa segunda-feira para você. O presidente Lula disse agora há pouco que não vai desistir de tentar fechar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Essa fala que você vai assistir agora aconteceu durante a cerimônia de assinatura da Declaração Conjunta de Intenções na Alemanha. Vamos ver. E eu só posso dizer para você que não vai ter assinatura a hora que terminar a reunião do Mercosul, que eu tiver ou não. Enquanto eu puder acreditar que é possível fazer esse acordo, eu vou lutar para fazer, porque depois de 23 anos, se a gente não concluiu o acordo, é porque eu penso que nós estamos sendo irrazoáveis
com a necessidade que nós temos de avançar nos acordos comerciais, políticos e econômicos. E eu não vou desistir enquanto eu não conversar com todos os presidentes e ouvir, sabe, o não de todos. Aí nós vamos partir para outra. De qualquer forma, isso não mexe uma vírgula na importância do acordo que nós estamos assinando com a Alemanha hoje, que vai ser muito bom para o Brasil, muito bom para a Alemanha, muito bom para a questão ambiental e muito bom para a futura transição energética que nós estamos levando muito a sério no Brasil. O presidente da COP28 afirmou nesta segunda-feira que respeita as recomendações científicas sobre a mudança climática e pediu a redução das emissões dos gases de efeito estufa até 2030. Estamos aqui porque acreditamos muito e respeitamos a ciência. 43% das emissões globais precisam ser reduzidas até 2030. A afirmação foi feita depois do vazamento de um vídeo em que teria questionado se, para atingir a neutralidade em emissões de carbono, é imprescindível eliminar os combustíveis fósseis. O jornal britânico The Guardian publicou um vídeo no domingo que mostra uma conversa exaltada de Jaber com a ex-primeira-ministra irlandesa Mary Robson durante um fórum virtual em novembro. Nas imagens, ele diz que não existe nenhuma ciência ou nenhum cenário que diga que a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis é o que vai conseguir limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. Um dos pontos de maior divergência da COP28 é como mencionar os combustíveis fósseis na declaração final. Uma disputa de vários anos envolve os países que apontam a necessidade de eliminar gradualmente esta fonte de energia, que representa mais de 75% do consumo energético mundial, e os que insistem em apenas mencionar a redução do uso. Até o momento, a posição oficial da presidência da COP28 é de que os combustíveis fósseis devem ser mencionados na declaração final. E agora a gente fala sobre o conflito no Oriente Médio. As forças de defesa de Israel expandiram as operações militares contra o grupo extremista Hamas por toda a faixa de Gaza. Israel relatou as mortes de mais 3 soldados em Gaza, totalizando 75 desde o início da ofensiva. Os 3 soldados morreram no domingo. Segundo o Exército, o número total de membros das Forças Armadas mortos desde o ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro é agora de 401. A maioria morreu no dia da ofensiva surpresa do movimento islamista. O anúncio das mortes acontece no momento em que Israel intensifica os ataques contra a faixa de Gaza após a trégua de uma semana que permitiu a libertação de dezenas de reféns do Hamas e de prisioneiros palestinos, além da entrada de ajuda no enclave. Nesta segunda-feira, testemunhas viram dezenas de tanques, veículos de transporte de tropas e escavadeiras israelenses entrando no sul da faixa de Gaza, na altura de Khan Yunis. Ao mesmo tempo, Israel afirma que não está tentando obrigar os civis palestinos de Gaza a abandonar suas casas de maneira definitiva, mas reconheceu que as condições são duras no território, alvo de bombardeios e cercado pelo exército israelense. A luta contra o câncer uniu e encorajou um grupo de sobreviventes que passou a encarar diversos desafios radicais. Depois de escalar os Alpes, 10 alpinistas se preparam agora para alcançar o topo de um vulcão localizado no pico mais alto do México. Ao vencer a maior batalha de suas vidas, eles mostram a lição de que viver é uma luta contínua. Jimena se prepara para escalar de muletas o Pico de Orizaba. Com 5.610 metros, o vulcão é o pico mais alto do México. Jimena e alguns de seus colegas sobreviveram ao osteosarcoma, um câncer ósseo agressivo que afeta crianças e adolescentes. Tudo faz com que você esteja no momento presente. Você para de pensar em remédios, hospitais, problemas. Você concentra apenas em si. A verdade é que eu sinto que a montanha, mais do que um esporte, é uma terapia. Mathieu Dornier, o organizador da expedição, carrega as fotografias de Emily e Valérie, as 2 irmãs que morreram de leucemia.
Espanha. Picos da Esperança é um projeto que minha irmã iniciou há 30 anos. Quando ela estava doente e teve uma recaída pela segunda vez, meu pai lhe disse: quando você estiver em remissão, você fará o Mont Blanc. Ela estava em remissão e queria abrir o programa para jovens e nos últimos 30 anos, 20 e 25 jovens têm feito o Mont Blanc e outros cumes em Chamonix. O que fizemos foi uma continuação do projeto aqui no México. O grupo montou o acampamento base a uma altitude de 4.900 metros, aos pés da geleira. Lá, eles dormem até 1h da manhã e começam novamente a jornada com os equipamentos de montanhismo. A 5.300 metros já é difícil de respirar e a inclinação atinge até 35 graus. Depois de 5 a 7 horas de caminhada na neve e no gelo, uma dezena de alpinistas finalmente chega à cratera e toca o cume após o nascer do sol. Muitos se emocionam. Eles sabem que essa é uma batalha vencida de uma luta que continua. Um lindo exemplo de vida, não é? Essa edição fica por aqui com imagens diretamente de Lucerna, na Suíça. Te transporto diretamente para lá. A cidadezinha tem 80 mil habitantes e atrai 2 milhões de turistas por ano. Muito por conta, é claro, dos passeios de barco que mostram as margens de 3 montanhas e do Lago Sucerna, que tem a maior extensão com possível navegação da Europa. A viagem pelo interior do lago dá um panorama fantástico dos Alpes suíços. A cidade, gente, está 4 horas à nossa frente, portanto, são 5 horas e 26 minutos por lá. Parece bem mais tarde, não é? Isso porque a cidade está enfrentando o inverno, então está bastante escuro. Gostou de conhecer mais um lindo lugar? E quem sabe, né, você não coloca aí na sua lista de lugares a conhecer, fazer um passeio de barco pelos Alpes suíços. O que você acha? Essa edição fica por aqui, a 1h50 minutos. Juliana Dariva chega com mais notícias para você. Uma ótima tarde, até amanhã, 8h30 da manhã, te espero.